Hello and welcome to Law with the Ladies. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Direito com Elas. My name is Thaís Daraem and my topic is Legal English. Hoje eu estou aqui para falar sobre um livro que todo estudante, todo profissional do direito precisa ler. It's a must read. Trata-se do livro Redação Jurídica Estilo Profissional, do professor Antônio Gide. Aqui, o meu. O professor Antônio Gide é um gigante. É professor de Direito Processual Civil, Responsabilidade Civil, Ações Coletivas e Direito Comparado na University of Syracuse, nos Estados Unidos. Ele é doutor pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e mestre e doutor pela PUC. Bom, e do que se trata? Este livro é um livro que ensina princípios universais de estilo para que você possa escrever um texto jurídico limpo, claro, sem vícios, escrever com clareza. Afinal, nós, profissionais do direito, o que nós queremos? Nós queremos que a pessoa que está nos lendo compreenda a nossa mensagem, mas muitas vezes nós nos enrolamos naquela linguagem complicada, no juridiquês, na encheção de linguiça, em querer falar bonito, sem pensar que, na verdade, o que nós deveríamos fazer é ter um texto claro, um texto sucinto, simples e lógico. Esta é uma obra inovadora. O professor Gide, ele critica com contundência e às vezes até de uma forma bastante engraçada o estilo ou a má escrita a que estamos acostumados no Brasil. Ele explica que as faculdades de direito dos Estados Unidos têm aulas de redação jurídica desde os anos 70 e 80, enquanto que no Brasil as nossas aulas de redação jurídica focam muito mais na gramática do que no estilo claro, conciso e limpo. Mas muito além de criticar essa encheção de linguiça, cafonice, juridiquês, todos esses vícios de linguagem que nós estamos acostumados há tanto tempo utilizar, o professor Gide nos ensina como fazer para melhorar a nossa escrita. E ele faz isso de uma forma bastante clara, bastante didática e muito fácil e gostosa de ler. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma dessas técnicas, a saber. E agora eu estou sendo irônica, porque essa expressão a saber é exatamente uma das expressões que o professor Gide fala que devemos evitar. Deixa eu explicar. O professor diz que temos que partir do pressuposto que a nossa leitora, o nosso leitor, é uma pessoa ocupada, que o nosso texto não é a coisa mais importante que ele ou ela vai ler naquele dia. Então, o leitor, a leitora ocupada não tem tempo para ficar garimpando suas preciosidades e vai ficar irritada se ela tiver que se esforçar demais para entender o seu pensamento. Então, quando eu parto desse pressuposto, eu começo a escrever de uma forma que seja mais concisa. E qual é uma técnica para atingir essa concisão? É evitar o que o professor chama de expressões e palavras muleta. Expressões e palavras muleta, segundo o professor Gide, são aquelas expressões que não têm nenhum significado preciso, que são desnecessárias na nossa frase. Então, muitas vezes, nós pensamos que estamos fortalecendo nossa frase, escrevendo bonito, dando vitalidade e deixando o nosso texto mais chique, quando, na verdade, isso só ocupa o tempo do nosso leitor, irrita, e isso não está acrescentando nada de importante ao nosso texto. Então, o professor Gide traz algumas dessas expressões, tem uma lista bastante extensa e eu vou falar algumas aqui. Uma delas é a saber, que eu usei ironicamente um pouco antes. A saber é uma expressão que não tem necessidade na nossa frase. Nós podemos dizer, por exemplo, este livro contém 4 capítulos, 2 pontos, e falar sobre os capítulos. Eu não preciso dizer, este livro contém vários capítulos, a saber. Ou então, uma outra que o professor diz, vale dizer, essa é muito queridinha dos advogados.
E o que o professor Gide propõe? Ele propõe que façamos um exercício, tentar apagar cada uma das palavras de uma frase que você escreveu, uma a uma. Quando uma palavra puder ser apagada sem comprometer o sentido do seu texto, você simplesmente apague. Só devem permanecer aquelas que não possam ser apagadas sem comprometer o sentido do texto. Então, deixa eu citar mais alguns exemplos aqui. Em termos gerais, em tese, na sociedade contemporânea, nada mais, nada menos, nessa ordem de ideias, no mundo contemporâneo, por sua vez, propriamente dito, vale dizer, que eu já disse, aproximadamente, basicamente, comparativamente, de certo, precitado. Essas expressões, segundo o autor, são muitas vezes inúteis. Quando a gente elimina essas expressões, a gente torna o texto mais conciso e isso mostra respeito ao nosso leitor, que, como sabemos, nem sempre tem todo o tempo que nós gostaríamos que ele tivesse. O livro do professor Antônio Gide é uma obra revolucionária que rompe com séculos da tradição jurídica no Brasil. É um livro que não é para ser lido de cabo a rabo, numa sentada rapidinho. Ele é para ser degustado aos poucos e consultado sempre. Eu acho que tem que ter bastante coragem para a gente aplicar no nosso dia a dia tudo ou um pouco daquilo que o professor ensina, mas que vale a pena. Eu sou uma grande apoiadora, entusiasta deste movimento da linguagem simples, linguagem clara. É o que chamamos em inglês de plain language. Professor, parabéns pela obra, recomendo com todo o meu coração. É um livro que todo mundo, todo profissional do direito tem que ter. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye!